só dela dizer fica tranquilo, na verdade, ele sai predisposto depois. Eu queria reforçar 2 palavras que a Helene usou de maneira sinônimas, mas a explicação está correta, mas elas não são sinônimas. Desejo e vontade. Ele não tinha, ou ela não tinha, a mulher não tinha desejo sexual, mas ela tinha vontade. E ela, por se submeter à relação, o desejo responsivo nasceu. Porque o desejo é natural, a vontade é intencional. Tudo que eu vou na direção do meu cônjuge é da minha vontade. Então, por exemplo, Deus me fala, não coma isso. E é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho um desejo, mas a minha vontade diz, não vou comer. Ou então ele diz, faça isso. Por exemplo, dê o seu rosto, se alguém te ofende, ore por ele. Meu desejo diz, não. Eu vou dar um troco em cima desse cara, o meu desejo. Mas a minha vontade diz, não. Eu vou fazer a vontade de Deus, que eu a coloquei por escolha. Nunca por instinto ou por natureza. Bem, mas nós nem usamos instinto, porque o ser humano não tem uma discussão, mas quem tem é o animal, que move sem escolha. Então, vontade. Esta mulher, que ela descreve muito bem, ela teve vontade. Ela falou, não, eu quero o meu marido e eu quero estar com ele. E ao se submeter a isso pela vontade dela, ou o homem, nesse caso do tímido, o homem, ele se submeteu, o desejo veio. Mas a vontade não agindo, não atuando, não há ação. Não há ação. A ação sempre é da vontade. Quando nós cometemos erros e dizemos foi sem querer, a gente repetiu tanto que a gente não pensa e quis. Porque você só realiza algo quando quer. É só a sua vontade que determina. Mas o hábito é tão repetido que você fala, fiz sem querer. Não existe sem querer. Existe o querer repetido. Com certeza. Entendeu? Tem uma pesquisa aí que o pessoal colocou na página 3 no final, você viu? Eu vi. Vamos... Achei que você ia falar, é pra você falar dela. Eu não falei porque eu respeito o roteiro. É você aqui, ó. Parabéns, Wagner. Fabiana, você. Ah, Olha, como eu esse sou uma podcast pessoa- sobreviveu aí alguns meses sem Fabiana. Vamos ler aqui umas coisas pra eles, ó, pra gente comentar. Uma pesquisa que foi feita sobre o universo cristão e o sexo, talvez você até conheça. Pelo Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã, BPEC, não deixou de abordar questões como a frequência de atos sexuais no casamento e as diferentes modalidades de práticas sexuais. Vai você agora. Olha Jogral. só, nós estamos num jogral aqui. Engana-se quem acha, por exemplo, que crentes se contentam com práticas mais convencionais. Quase 38% dos que responderam à pesquisa não se contentam. Lembrando que foram 56% de homens e 44% de mulheres. Disseram que vale tudo no quarto conjugal, desde que ambos concordem, aquilo que a gente falou, né? Só que aí isso. entram a masturbação mútua, o sexo oral com grande aceitação para mais de 80% e até o sexo anal, normalmente vetado por líderes e conselheiros por sua associação com práticas homossexuais. Mas 21,4% dos casais crentes confessaram praticá-lo. O proibido é melhor. Continua o jogral. E aí vem a pergunta inicial. O que certas escolhas na intimidade dizem, né, sobre a nossa espiritualidade? Ou como explicar um não pro meu esposo ou pra esposa, já que a comunicação entre os dois é essencial para um bom relacionamento. Então, assim, a gente precisa se comunicar. A gente precisa dessa... Quem não aprendeu essa história do desejo responsivo ainda... Tem que, né, toda essa lua numa junção com Saturno acontecer naquele momento Retrógrado, Saturno... para que aconteça o ato sexual. E ainda tem que falar, não, isso pode, isso não Isso pode. eu gostei, mas é pecado, aí é bom, mas não pode. Não, mas isso aí é fruto de uma religião repressora, então por isso que dizem que não pode. Mas e aqui tudo mais. dentro, claro, a gente só não pode contar pro pastor. Isso. Tem tudo isso mesmo que vocês estão falando. Mas a gente quer solução, a gente só traz um problema. tem Aqui, a tudo. gente Fabi, vê esse solução. lado da mesa traz problema. Esse muitos lado aqui. problemas, mas né? solução. Olha, eu vejo o seguinte. O nosso silêncio, enquanto igreja, ele cobra um preço. Né? Por muito tempo, nós falamos de forma inadequada sobre sexo. Ou nada. Ou nada. E onde é que nós, enquanto cristãos, nós fomos beber? A gente bebeu de outras fontes. E quando a gente bebe de outras fontes, a gente vai ver que o prazer, ele está acima de tudo. E não é isso que a Bíblia traz. Né? Então, eu sempre gosto de falar assim, para qualquer dúvida na área sexual, tem 3 perguntas para você responder. A primeira é, o que a Bíblia fala sobre esse assunto?
preciso saber o que a Bíblia fala sobre. É o meu manual de vida. Outra questão, a Bíblia, gente, a Bíblia não fala sobre tudo em detalhes, porque o povo quer assim, né? Sim, porque não Que quer tem pensar, assim, né? vibrador escrito na Bíblia. Vibrador de golfinho pode. Ou E o não dia- fumarás. Não dá. Então, assim, não tem jeito. A primeira pergunta é o que a Bíblia fala, mas a Bíblia, mesmo que ela não fale sobre o assunto, ela traz princípios. Né? Ela traz ali valores que a gente pode responder qualquer pergunta, qualquer dúvida. Então, primeiro ponto, o que a Bíblia fala sobre isso? Segundo ponto, eu e o meu marido estamos nos sentindo bem com essa prática? Então, passou no crivo da Bíblia, depois eu começo a pensar assim, eu me sinto bem? Ele se sente bem? E o terceiro ponto faz bem para a nossa saúde física e emocional? Então, são essas 3 perguntas. A deturpação, sem exceção, quando eu falo sem exceção, é pesado. Ela vem de uma relação patológica. A relação não é boa. Não há respeito à individualidade, não há outras realizações, porque para mim o sexo é um catalisador. Ele retém tudo o que está acontecendo. Tá bom, ele fica cheio da plenitude. Tá ruim, ele mostra o pior dele. Tanto é que quando você lida com casais que vão se separar, qualquer casal, mesmo não cristão, a primeira coisa que a pessoa que está decidindo se separar, ela corta a intimidade sexual. Ela fala, não dá. Esse cara, eu tenho tanto nojo dele que eu não quero que ele toque na minha mão, quanto mais me beijar na boca. Sim. E o homem é a mesma coisa. Então ele passa a ser um distante, ele passa lá longe para não ter esse perigo. É aversivo, né? A rejeição da pessoa faz com que, isso é mais comum entre cristãos, infelizmente fica muito triste para nós, ficando confinados ao relacionamento para a morte, de qualquer jeito, ele então diz, não tem escape, então vamos fazer mal feito. O que é mal feito? Contra a vontade, não é desejo. Estou falando da vontade. Contra a vontade do outro, o desejo nem se fala, o desejo foi embora. Contra a vontade do outro, contra a vontade de Deus, porque a necessidade de variações desse gênero é corrupção, é perversão da mente. Por que ela se perverte? Porque foi dito aqui, alguém falou aí, ele estando desanimado com o casamento dele, ele vai para a pornografia. Este modelo é perverso. Então, vejam, nós, como foi dito pela Ediane, nós não procuramos a fonte legítima. Porque a ignorância bíblica, o conhecimento de Deus é tão grande que vocês não fazem ideia. É muito grande. É muito grande. O desconhecimento de Deus é enorme, gigante. Mas eu quero ouvir o que eu gosto. Eu não estou falando de princípio, de gosto. Então, se eu for à internet e a Fabi está falando uma coisa ruim, mas que eu gosto, eu vou ser seguidor dela. Porque eu quero isto. Não é o influenciador que me escolhe. Sou eu que escolho o influenciador. E pega esses caras que soltam livre o abuso dentro da sexualidade, veja os cliques dele para vocês verem que você, com a Novo Tempo, você não vai concorrer nunca com eles. E se aqui entre nós, quando eu digo entre nós, estou falando de todos os oradores da Novo Tempo, quem quer que sejam convidados, se nós entrarmos nessa linha, nós vamos ter uma audiência aumentada da noite para o dia. Porque é o que o povo quer ouvir.